E seguindo com o programa Peregrinos do Amor, vamos agora meditar no Evangelho do dia. Pegue a sua palavra lá em Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao 19. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um jota, um traço da lei. Jesus, já nesse trecho, vem nos falar que ele não veio para ser um revolucionário que iria destruir, revogar tudo aquilo que já tinha sido ensinado. Não, Jesus não veio abolir o que já tinha sido pregado, o que já tinha sido ensinado, pois tudo o que foi pregado e ensinado foi preparação para a sua vinda. Ele veio aperfeiçoar a antiga lei, ele veio coroar. Ele, que é o Deus feito homem, veio trazer à perfeição aquilo que já foi revelado e que os homens vinham praticando. E ele segue nos dizendo: aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Jesus hoje fala claramente dos seus mandamentos, dos mandamentos da lei de Deus. Nós muitas vezes já ouvimos falar dos mandamentos. Quantas vezes nós já ouvimos falar que Deus entregou os mandamentos a Moisés, que os ensinamentos que esses 10 mandamentos trazem. Mas muitas vezes, irmãos, nós encaramos os 10 mandamentos como uma proibição, como uma punição de Deus. Parece que Deus é aquele tirano que quer nos tirar tudo o que é bom, tudo o que é prazeroso. Os 10 mandamentos estão proibindo e Deus só quer que nós façamos a vontade dele sem nenhuma justificativa, sem nenhum motivo, como se fosse um imperador que impõe a sua vontade. É assim que muitas vezes o mundo quer nos mostrar. É assim muitas vezes que tentam nos enganar. Irmãos, quando Jesus vem confirmar a antiga lei, é porque ele está dizendo: nada do que foi ensinado em separação do Pai. Tudo já vinha dele e por ele. Jesus só veio aperfeiçoar. Os 10 mandamentos são um carinho de Deus para conosco. Os mandamentos, aquilo que Deus quer que nós obedeçamos e façamos, é uma via que Deus nos dá para chegarmos ao céu. Quando a gente pega uma estrada, a gente precisa das placas para orientar o caminho. São as placas que vão dizer o que a gente deve fazer para chegar ao nosso destino. Se a gente tenta pegar um atalho, um desvio, a gente provavelmente ou vai demorar a chegar ao destino ou provavelmente vai dar no abismo. Se você não segue exatamente a rota que existe para você chegar ao seu destino, talvez você nunca chegue até ele. E os mandamentos são a rota para o céu. Tudo que está ali é cuidado e carinho de Deus. Antes de pensar que os mandamentos são apenas uma vontade egoísta de Deus, estude a palavra, estude o catecismo da Igreja Católica, procure se aprofundar. Tudo tem um porquê, Deus não faz nada por acaso. Tudo aquilo que Ele nos pede é para o nosso bem maior, porque Ele nos ama. Quando Deus criou os mandamentos, foi justamente para colocar o homem no caminho certo, o homem que vinha de maneira torta, se desviando, e Jesus mostra o caminho para nós. Jesus reafirma no Evangelho que os mandamentos entregues lá atrás a Moisés são os mesmos. Ele não veio tirar uma vírgula da lei, ele só veio aperfeiçoar. O que ele veio fazer? Ele veio mostrar o amor que Deus já mostrava por nós, mas veio com o rosto humano em Jesus Cristo. Ele é o rosto de Deus para nós, é a humanidade de Deus unida à sua divindade, que vem nos ensinar o caminho. Jesus veio para nos mostrar. Ele que obedeceu também os mandamentos veio nos mostrar como fazer. Sabe quando a gente fala para alguém, pede para alguém fazer alguma coisa e essa pessoa não consegue fazer direito e a gente vai lá demonstrar para ela ver como que deve fazer? Foi isso que Jesus fez. Ele, enquanto Deus, se faz homem e vem nos mostrar como cumprir os mandamentos, vem nos direcionar. Ele foi tentado, ele foi em tudo igual a nós, menos no pecado.
E ele veio nos direcionar e mostrar, é assim que se faz, é assim que deveis fazer. E ele nos dá as graças para isso. Mas nós precisamos aproveitar. Nós precisamos largar a nossa preguiça espiritual, nosso comodismo, porque para servir a Deus, sim, teremos que lutar, teremos batalhas. Sabe aquele atleta que ganha a medalha? Ele não consegue a medalha ali, naquele momento. Aquela medalha que ele conseguiu, ele lutou muitos anos treinando, levantando cedo, se dedicando para conseguir. Assim a salvação. Seria muito fácil conseguir o céu. Não teria o valor que deve ter se fosse conseguido fácil. Cumprir a vontade de Deus vai exigir de nós exercício, vai exigir de nós boa vontade, dedicação, assim como um atleta luta para ganhar uma medalha, que daqui a pouco já não tem valor, ele quer lutar para ganhar outra. A nossa medalha não, ela tem um valor eterno. O que nós vamos receber é eterno. São Paulo já dizia que nós não devemos lutar por uma coroa corruptível, e sim por uma coroa que não se corrompe, que não vai se perder, por aquilo que não tem fim, que é a salvação. Então os mandamentos de Deus às vezes parecem um fardo, parece que é um monte de não. Aqueles nãos têm um porquê. Quando Deus diz não matar, não furtar, não pecar contra a castidade, existe um amor em cada mandamento, o amor de Deus. Ao cumprir cada mandamento, nós estamos nos desviando do que é pior para nós e nos aproximando do amor, do cuidado, do colo de Deus. Quando uma criança não tem noção do que deve fazer, os pais direcionam. Ela pode achar que determinada brincadeira, que pular de um lugar alto, vai ser bom, mas o pai sabe que ela pode se machucar. E ele diz não. Naquele momento, para a criança, o não do pai pode doer, porque ela ainda não entende. Mas quando ela alcança a maturidade, ela entende que aquele não foi a proteção do pai para ela, do pai, da mãe, daquele que a ama. Assim, Deus faz conosco. Talvez agora nós não entendamos muitos mandamentos, porque dentro dos mandamentos há vários desdobramentos que nós devemos observar. E às vezes nós não entendemos. Mas por que disso? Obedeçamos. Aprendamos a obedecer sem questionar, porque confiamos neste Deus que quer o melhor para nós. Conforme formos amadurecendo espiritualmente, vamos entender o porquê. Quantas vezes já aconteceram coisas que lá na frente você entende o porquê e agradece por ter dado errado, agradece por não ter dado certo, não ter sido do seu jeito. Por quê? Foi livramento de Deus. Quantas vezes fomos livrados de coisas que nos fariam mal, quantas vezes os nãos, obedecer os mandamentos, por mais que dor, nos livrou de uma condenação, de um mal maior. Então que possamos ser obedientes. A obediência é uma grande virtude. Foi por desobediência que os anjos foram expulsos do céu, os anjos maus. Daí vieram os demônios. A obediência nos torna humildes. A gente não precisa muitas vezes saber o porquê de obedecer, mas devemos obedecer. É a obediência que nos leva à perfeição, à humildade, ao amor a Deus. Nesse momento agora, que tantas medidas de segurança estão sendo tomadas e nos fazem, às vezes, até nos afastar das igrejas que estão fechadas por medida de segurança, por conta desse vírus, e a gente se pergunta, mas eu vou ter que ficar longe de nosso Senhor? Infelizmente, a gente não sabe até quando. Esperamos que seja por tempo curto, mas sim, teremos que ficar. E que possamos ser obedientes aos nossos bispos, aos nossos padres, principalmente ao Papa. Eles são a voz de Deus para nós. Se em determinado momento dói obedecer, que possamos oferecer isso por amor a Deus. A obediência forma a nossa alma. A revolta nos leva à libertinagem, não à liberdade. Nós achamos que a liberdade é fazer o que quisermos. Quando a gente faz o que a gente quer, a gente acaba não fazendo nada, porque muitas opções
não nos dá opção alguma. Ter algo que nos guia, nós precisamos, é isso que vai nos direcionar. Quando nós temos o norte, nós sabemos para onde ir. Quando todos os caminhos servem, a gente acaba não chegando em lugar algum. Então, que possamos aprender com Jesus no Evangelho dessa noite. Ele deixa bem claro que precisamos obedecer, que além de obedecer, precisamos também ensinar o correto. Ele fala bem claramente que aquele que ensinar errado qualquer traço dos seus mandamentos será o menor no reino dos céus. Mas aquele que ensinar de acordo com a sua vontade, esse sim será recompensado. Nós também temos a responsabilidade de, enquanto cristãos, não só de guardar os mandamentos, mas de ensinar da forma correta aos irmãos. A quem você tem a responsabilidade de ensinar os mandamentos? Pode ser seu filho, pode ser seu esposo, pode ser seu amigo, pode ser alguém que você não conheça. Só com seu passar pela rua, com seu agir como cristão, você vai estar evangelizando. Assim como disse São Francisco, que possamos sempre evangelizar, mesmo que precisamos usar palavras. Nesse caso, São Francisco já nos diz que nós evangelizamos muito mais com o nosso comportamento do que com as nossas palavras. Que possamos ser exemplo para aqueles que nos cercam. Que possamos mostrar o que é ser cristão. Que possamos fazer as pessoas entender que obedecer a Deus, que guardar esses mandamentos como Deus nos ensina, não é um fardo. É sim um presente que Deus nos dá. É um direcionamento, é um carinho, é um cuidado especial. Mas eu vou ter que abandonar algo que eu goste? Mas eu vou ter que abandonar aquela companhia? Sim, irmão. Se isso te afasta de Deus, se isso não serve para a sua edificação, que você se afaste. Hoje pode ser doloroso, mas à frente você vai entender tudo. Tudo vai ser explicado, tudo vai fazer sentido. Mas que possamos ser obedientes cegamente, porque aquele que nos pede é santo, é o nosso Deus. Então, que essa palavra fique para você hoje. Aonde você precisa obedecer mais a Deus, aonde de repente você está mudando a lei a seu favor, e aonde você pode pedir a ajuda de Deus para te ajudar a seguir caminhando ainda melhor. Os mandamentos, lembre-se, são um presente de Deus para nós. Que nós possamos guardar esse presente com carinho e cuidado e que Ele possa